Paz, meus irmãos, continuação da nossa minissérie sobre a oração ilustre do homem das dores. Falamos sobre Jabes, um homem que aparece somente uma vez na Bíblia. 2 versículos contam a sua história, mas que uma oração mudou a sua história. O vídeo anterior nós iremos recapitulá-lo, que Jabes é o filho da tristeza, uma mãe frustrada, uma mãe decepcionada, que lança toda a sua amargura sobre a vida de um filho. Falamos que filho era sinal de bênção, sinônimo de alegria, sinônimo de herança, de bênção de Deus. Vemos aqui no primeiro tópico que Jabes invoca o Deus de Israel. Somente Jabes, querendo que Deus fizesse parte da sua vida, era que a sua história lhe daria um rumo diferente. O propósito muda tudo. O propósito de uma oração muda completamente o percurso da nossa vida. Vimos no segundo tópico dos 7 segredos da oração de Jabes. O homem da oração ilustre, o homem das dores, o homem da tristeza que se transformou num homem realizado. Segundo tópico, nós vamos ver que Jabes ele invoca o Deus de Israel dizendo: se me abençoares muitíssimo. O segredo da oração de Jabes era que ele estava reivindicando as bênçãos patriarcais do patriarca Abraão, Isaque e Jacó. Ele era da linhagem dos calabitas, descendentes de Judá, e ele estava reivindicando as mesmas promessas que Deus havia feito a Abraão, Isaque e Jacó. Ele, lembrando das promessas patriarcais, ele estava quebrando todas as maldições hereditárias. Quando Deus fala a Abraão: eu vou te abençoar muitíssimo, engrandecerei teu nome e far-te-ei uma bênção, serás uma grande nação. Deus estava abençoando o patriarca Abraão. Primeiro tópico desta mensagem, da segunda parte da minissérie da oração ilustre do homem das dores. Jabes estava reivindicando as bênçãos de Abraão. Primeiro, bênção patriarcal de Abraão. O que significa na Bíblia? Significa alegria, honra e dignidade. Abraão, antes de se tornar Abraão, era um homem sem nome, não tinha história, era velho, sem filhos, também não tinha honra, porque o homem que não tinha filhos não tinha honra, não tinha dignidade. Abraão estava sem história. Quando Jabes está invocando o Deus de Abraão, ele está dizendo: Deus me dê uma história. Deus me dê um novo caminho. Muda a minha história. Traga para a minha história dignidade. O filho das dores, o filho da tristeza, estava em busca de uma grande história através da oração. Somente a oração nos dará uma história. Muito lindo isso. A oração do patriarca Abraão estava dando a Jabes a inspiração de buscar história. Abraão, melhor dizendo, não tinha honra, tinha dignidade. Jabes estava no mesmo caminho, filho da tristeza, filho da dor, mas Jabes está em busca de uma história com Deus. Está em busca de ser uma bênção na presença do Senhor. Primeiro ele invoca o Deus de Israel, fazendo que Deus fizesse parte da sua vida. Agora ele busca uma história. Ele busca a sua dignidade, a sua autoidentidade perdida. A oração nos faz ter a nossa dignidade. O apóstolo Pedro disse: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que ao seu tempo ele vos exaltará. O tempo da humilhação de Jabes, que era o tempo da tristeza, que todo mundo dizia: aí é o filho da tristeza, é o filho da dor. Mas Jabes estava reivindicando as bênçãos. Se Deus abençoou pai Abraão, que não tinha honra, não tinha dignidade, não tinha sequer alegria, eu preciso reivindicar essa bênção, que em Abraão seria bendita todas as famílias da terra. Segundo, pedindo a bênção do patriarca Isaque, que eram bênçãos de alegria. Abraão, quando teve Isaque, era uma realização.
Jabes estava pedindo as bênçãos da alegria para Deus. A sua vida era tristeza, era monótona, uma vida depressiva. Será este o caso de muitas pessoas estarem em depressão porque estão sem alegria, estão vivendo remotamente sombras do passado? Oh, glória! Deus está dando para você nesse momento, através da oração de Jabes, as bênçãos do patriarca Isaque. Bênçãos de alegria, experimentar bênçãos e promessas realizadas. O próprio Deus estava entregando na vida de Jabes as bênçãos do patriarca Isaque. Eram bênçãos e promessas realizadas. Ele estava confiando no Deus de Abraão, de Isaque, que mudaria a sua história, que mudaria, aleluia, de fato, toda a sua trajetória depois desta oração, reivindicando as bênçãos patriarcais. Patriarca Jacó significa dignidade ao homem, dignidade à sua história, dignidade ao seu nome. A bênção do patriarca Jacó era um homem que tinha tudo para desistir, mas foi no vale do Jaboque, no Peniel, que ele teve um real encontro com um Deus que mudaria a sua história. De um Deus que mudaria completamente a sua história. As bênçãos de Abraão eram bênçãos de honra, eram bênçãos de trazer identidade à sua vida, história. Bênçãos de Isaque eram bênçãos e promessas realizadas. Chega de sombra do passado, é hora de realizações. Chega de pensar no ontem, é hora de fazer o hoje. A bênção do patriarca Jacó era resgatar a sua dignidade. No meio da sua dor, escute bem, a oração de Jabes é que no meio da sua dor, no meio da sua, no seu complexo inferior, no meio dessa tristeza, Deus está te dando, aleluia, um novo caminho. Deus está trazendo dignidade, irmãos. A oração nos traz dignidade. A oração nos traz diante de Deus honra. Jacó estava resgatando a sua dignidade por uma vida melhor. Esse é o segundo tópico dos 7 segredos da oração de Jabes. Claro que nós poderíamos aqui colocar minúcias de muitos textos bíblicos relatando-se sobre bênçãos e promessas realizadas, mas não se daria tempo. Não teríamos tempo para exaurir tudo isso, mas nós sabemos que a bênção de Abraão eram bênçãos de dignidade e honra, respeito, história. Bênçãos de Isaque, promessas realizadas. Bênção de Jacó, o Deus que está fazendo um novo nome, que está te entregando uma nova história, o Deus que está te dando um novo caminho. Creia, Deus vai te fazer vencer. Ore, busque e acredite. Nos acompanhe para o terceiro segredo da oração de Jabes. Deus abençoe, graça e paz.